Oi, mãe. Boa noite. Mãe tá aí. Ei, Graça, tá boa, minha filha? Graça tá trabalhando. Então vamos lá, né, gente? O que nós temos que nos atentar a essas questões de ação e reação? Antes de eu contar para vocês a história que eu esquematizei ela toda aqui para poder vir trazer para vocês, né? A gente tem que ficar atento às nossas ações e reações. Por quê? Porque uma ação nossa hoje, ela repercute, vai dando eco lá na frente, né? E esse lá na frente pode englobar aí, né? Nossos filhos, nossos netos e assim vão sucessivamente. Isso aqui, né? Na Terra. Mas nós também vamos levar conosco, né? Essas nossas ações, principalmente os nossos atos negativos em forma de remorso. Por que eu vou enfatizar agora a questão do ato negativo? Porque lembram quando eu disse que um ato negativo é necessário arrependimento, é necessário reparação e é necessário expiação para que esse ato, então, esse ato que nós cometemos seja anulado, né? Ou seja resolvido de nossa existência. Então eu vou frisar no ato negativo, porque vocês hão de convir comigo que o ato positivo, ele é positivo, ok, né? Se ele é positivo, não temos aí o que corrigir. O que nós temos aí, então, é mérito. Tá ok, tá tudo certo. Então, nós vamos passar para o lado negativo, né? Que é o lado onde nós temos que estar mais vigilantes. Para que esses nossos atos não repercutam em nós, não repercutam nos outros e a gente, né, seja necessário aí a todos nós uma nova encarnação para resolver determinados problemas que ficaram lá num passado muito distante. Então eu vou vir para vocês hoje com um caso. O livro é Ação e Reação, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o texto de André Luiz. Então, esse livro Ação e Reação, André Luiz conta várias histórias, mas para essa nossa conversa de hoje, nós vamos lá na história do Leonel e do Carindo, com o irmão Antônio, eu até anotei os nomes para poder não me perder, Antônio Olímpio. Então, nós vamos atentar-se primeiramente, para que vocês não fiquem aí perdidos, né, no tema, nós vamos entender, então, primeiramente essa história, né? André Luiz, ele foi para uma missão, né, eu deixei tudo anotado e esquematizado. Ele foi para uma missão de 3 anos na Mansão da Paz. O que é essa Mansão da Paz? A Mansão da Paz é uma casa de auxílio que tem nas zonas umbralinas. Essa casa de auxílio ela é ligada ao nosso lar. André Luiz foi para lá com essa missão de ficar lá por 3 anos para qual intuito? Para aprendizagem, né? Então, André Luiz teve o instrutor, né? O Druso e o assistente Silas. Então, lá ele conta várias histórias. E essa casa, essa missão que ele foi nessa Mansão da Paz, o que acontece? O que a gente vê lá na maioria dos casos? Pessoas com enormes remorsos que veio trazendo remorsos esses de atitudes terrenas. Então eles estão ali, né? Pode-se dizer que parece uma casa de socorro, como
como lar fabiano de Cristo, uma casa transitória de socorro. Porém, todos ali estão uns remociados, outros com a mente totalmente transtornada, né? Então ali, primeiramente, eles precisam desse socorro. Lembra, né? Tudo é um processo para que as coisas vão acontecendo. Esses espíritos vão, de uma certa forma, melhorando, né? Para que então eles possam aí subir para uma esfera superior, uma dimensão superior. Então, o que a gente nós vamos contar? O caso o que nos chama atenção nessa nossa conversa, Antônio Olímpio. Então, Antônio Olímpio, quando estava encarnado, ele tinha 2 irmãos, Carindo e Leonel. Os pais desencarnaram e eles herdaram uma herança muito grande. Só que Antônio Olímpio, muito ganancioso que era, muito egoísta que era, ele não desejava dividir essa herança. Então, o que ele faz? Ele convida os 2 irmãos para poder ir pescar. Chegando lá nessa pescaria, né? Espera que os irmãos bebam bastante, convida-os para um passeio de barco, leva-os até uma correnteza, um lugar onde a água aí é mais turbulenta, e chegando nesse lugar, ele empurra esses 2 irmãos, fazendo com que os 2 se afoguem e venham a desencarnar. Só que aí o que acontece? Né? O Antônio Olímpio cria para ele aí 2 grandes inimizades. Por quê? Porque os irmãos, ao chegarem no mundo espiritual, tiveram ciência do acontecido, então vieram a ser o quê? Obsessores do Antônio Olímpio. Então vejam bem, né? O primeiro ato, né, do Antônio Olímpio aí, já trazendo a ele o quê? 2 irmãos que passam a se tornar agora 2 enormes obsessores furiosos, né, diante de toda aquela situação. E eles passam a obsediar Antônio Olímpio de uma forma que o Antônio Olímpio ele fica praticamente louco, né? E com esse remorso, com essa confusão mental, com tudo isso, ele vem o quê? A desencarnar. Então ele desencarna, o Antônio Olímpio, tá lá para tratamento também. Mas o que acontece? Esses irmãos, né, não satisfeitos, começam também a perseguir o filho de Antônio Olímpio. Olha que situação, né? Uma coisa que era entre irmãos já passam aí para uma outra geração. Fora que nós não vamos adentrar muito a história, porque depois eu tenho a intenção de estudar esse livro com vocês. Mas a questão é o seguinte, o Antônio Olímpio era casado com a Alzira, eles também obsediaram a Alzira e ela também desencarnou pela loucura, né? E não tendo mais, né, parte do Antônio Olímpio para poder obsediar, eles encontraram então quem que estava com a fortuna? O filho, né? Então eles encontravam aí, né, o meio de continuar essa obsessão. E aí o que eles foram fazendo, né? Foram obsediando esse garoto, a ponto de, né, esse menino Luiz, o filho do Antônio Olímpio, chegar num ponto, estou abrindo aqui para mim poder ler para vocês uma partezinha, chegar ao ponto de querer chegar na loucura também. Então, por que a gente fala assim? Nossa, Ana, mas é possível, né, uma pessoa desencarnar por uma obsessão? Então, o que tem a ver isso, né, com nossas ações? Primeiro que olha lá a ação do Antônio Olímpio, aonde que já está refletindo, né? E segundo, nós temos que nos mantermos vigilantes quanto aos nossos pensamentos, quanto às nossas ações, não só por essa questão que um ato nosso pode refletir lá na frente. Não só isso, né? O que a gente tem que saber também? Que tudo que rege em nós é a nossa mente. Então, nós temos que sermos também vigilantes quanto aos nossos atos.
Então, por que esses obsessores encontraram ali uma porta de entrada, ou seja, uma fresta para poder obsediar aquele rapaz? Porque a vibração que ele se encontrava era uma vibração que dava a eles condições de entrar na mente dele e através da mente dele trabalhar. Então, quando a gente fala assim, gente, vigiem os seus atos, estejam vigilantes, cuidado com a vibração de vocês, cuidado com aquele sentimento que vocês nutrem, né? O sentimento de ganância, igual aqui nesse caso, o sentimento de egoísmo, né? Porque isso é porta aberta para a obsessão. Então, por que nós temos que nos manter vigilantes quanto a isso? Porque se a gente cuidar da nossa vibração, cuidar do nosso equilíbrio mental, é muito difícil que esses espíritos, né, que estão ali trabalhando como obsessores, mas são irmãos nossos que estão sem entendimento e estão usando ali de uma certa forma o conhecimento que tem para poder se vingar, né, de alguma forma. Então, somente o nosso campo vibracional aberto é que eles conseguem, então, captar essas ondas e fazer ali, então, a troca de vibração e conseguem, então, nos obsediar. Então, é muito importante, né? A vibração que eu me encontro, se eu estou com uma vibração elevada, né? Os espíritos inferiores, não inferiores, mas que estão em zonas inferiores, né? É mais difícil de me acessar. Né? Concordam comigo? Se eu baixo meu nível vibracional, estou aqui embaixo junto com eles, a troca de pensamentos, a forma que eles vão achar para me atingir é muito mais fácil e se adentram e então consumam aquilo que eles estão ali propensos a fazer, né? Eles estão ali em vigilância para poder fazer. E olha lá como ele explica, né? Então, como o André Luiz estava ali, né, com o intuito de aprender, né? O Leonel começa a explicar nesse texto, e é um parágrafo grande, mas olha aqui, eu acho pertinente eu ler para vocês esse parágrafo, né? Então, olha aqui. Leonel, percebendo que Silas penetrava o âmago do problema com surpreendente facilidade, explicou. Aprendemos nas escolas de vingadores. Então, vamos lá. O que são essas escolas de vingadores? Então, eles vêm lá embaixo, né, no pé da página, explicando que essas escolas de vingadores referem-se a entidades e organizações mantidas por inteligências criminosas, né? Então, são o quê? São espíritos que usam a inteligência, né, para o lado negativo, para o lado do mal, da vingança, né? Eles estão ali há muitos anos, né, e aprenderam a desenvolver tudo isso. Então ele vai lá, né? Aprendemos nas escolas de vingadores que todos possuímos, além dos desejos imediatistas comuns em qualquer fase da vida, um desejo central ou um tema básico dos interesses mais íntimos. Por isso, além dos pensamentos vulgares que nos aprisionam à experiência rotineira, emitimos com mais frequência os pensamentos que nascem do desejo central que nos caracteriza. Pensamento esses que passam a constituir o reflexo dominante de nossa personalidade. Desse modo, é fácil conhecer a natureza de qualquer pessoa em qualquer plano através das ocupações e posições em que prefira viver. Assim é que a crueldade é o reflexo do criminoso. A cobiça é o reflexo do usuário. A maledicência é o reflexo do caluniador. O escárnio é o reflexo do ironista. E a irritação é o reflexo do desequilibrado. Tanto quanto a elevação moral é o reflexo do santo. Conhecido o reflexo da criatura que nos propomos retificar ou punir, é assim muito fácil superalimentá-la com excitações constantes, robustecendo-lhe os impulsos
e os quadros já existentes na imaginação e criando outros que se lhes superponham, nutrindo-lhe dessa forma a fixação mental. Com esse objetivo, basta alguma diligência para situar no convívio da criatura malfazeja que precisamos corrigir. Entidades outras que se lhes adapta do modo de sentir, de ser, quando não possamos por nós mesmos, à falta de tempo, criar as telas que desejemos com vistas aos fins visados por intermédio da determinação hipnótica. Então, ou seja, né, gente? Eles têm as técnicas dele. O que eles querem dizer nessa questão desse desejo central, né? Então, ele fala o seguinte, que todos nós, né, temos aí, costumamos exercitar até mesmo de uma forma mecânica nossas atividades diárias, né? Mas a gente sempre é nutrido por um desejo central, ou seja, nós todos estamos aqui na Terra, às vezes trabalhando para poder atingir uma coisa, né? Um desejo. Eu vou trabalhar para que determinado desejo aconteça, né? Então, até para isso, nós temos que, então, que nos policiar. Por quê? Porque o Luiz, ele dava brecha para que isso adentrasse, para que essa obsessão, de uma certa forma, fizesse aquele círculo, né, diante dele. Como assim? Luiz também, assim como o pai, era nutrido por um sentimento de ganância e um sentimento de egoísmo. Então ele trabalhava, o trabalho dele, aquela forma mecânica, o desejo central que ele tinha, era tão somente de ter mais bens materiais, ter dinheiro. Então, qual que é a vingança, né, que esses tios, né, porque o Leonel e o Carindo eram tios dele. O que esses tios queriam, né? Que através desse desejo dele, esse egoísmo, essa ganância que fazia com que a vibração dele baixasse, né? Através disso, eles queriam deixá-lo de uma forma enlouquecido, né? Para que ele cada vez mais procurasse, e eles estavam cada vez mais colocando, né, na mente do Luiz vontades que não eram deles, ou seja, na medida que o Luiz baixa a sua vibração, eles conseguem então entrelaçar os pensamentos, né? E através de uma forma de hipnose, e que essa hipnose são questões de segundos, né? Eles colocam na mente, tiram de uma forma muito rápida, né, aquilo que eles desejam, e a pessoa, como já tem aquela forma mecânica de agir, aquele desejo central cobiçado do dinheiro, fica fácil, né, de se conectar ali um com o outro e se perder, né? Essa vontade não é minha, a vontade é do outro. Isso é impossível. Por quê? Porque ele já nutre aquele sentimento. Ele já tem aquele sentimento de ganância. Então, o que esses tios obsessores fazem é apenas adentrar nessa mente para poder maximizar o problema e deixá-lo de uma forma aí, né, que ele vá caminhando mesmo para um abismo. E esse abismo o leve ao desencarne, né? Então, o que nós, né, tiramos disso tudo aí? Aquela questão, né? Não sei se vocês conhecem, quando eles perguntaram para o Chico assim, Chico, feitiço pega, né? Aí Chico fala, depende, né? Depende, porque se o outro te joga a pedra, né? E a sua parede é muito fraca, ela vai bater e vai adentrar. Mas se for de uma certa forma fortificada, né? Ela vai bater e vai voltar. Então, nós precisamos, então, entender, né, nessa perspectiva do Chico, qual o nosso estado vibracional? Qual o estado vibracional que você encontra hoje? Quais são os seus atos, né, para que nós possamos, então, saber de nossas consequências, né? Então, vejam bem, nós temos que nos manter vigilantes pelo seguinte, né? Como o ato, para ele ser anulado da nossa eternidade, ele precisa de 3 etapas, então a gente não precisa achar que somente o nosso arrependimento, né, ou o nosso arrependimento e a nossa reparação está acertado, né? Quando você pratica um ato
um ato negativo a ponto de surtir, né, uma coisa negativa na outra pessoa, né, você precisa de arrependimento, de reparação e você vai expiar. Você vai precisar passar na carne aquilo que você desejou ou fez com o outro em uma outra oportunidade, né? Então, isso é muito importante. A gente acha assim, morreu, acabou, né? Muita gente acha, né? Morreu, acabou. Primeiro que desencarnou, a vida continua de onde paramos, né? Então vejam bem, o Antônio Olímpio, né, está lá, né, há muitos anos. Quando ele desencarnou, o filho era criança, né? Então já tem mais de anos que ele se encontra ali com aquele remorso, né? E vivenciando, vendo determinadas cenas que o filho passa por causa dos irmãos e ainda não podendo fazer nada e ainda vai criando mais, né, confusão mental, né? E esse desfecho, né, se acaba somente com a oportunidade de reencarnação que esses dois irmãos tiveram juntamente com Alzira, que é a esposa do Antônio Olímpio, né? Ela vai ser mãe desses dois. Mas antes disso foi preciso um trabalho incessante do Silas, né, do Druso, que são os instrutores, que são o assistente, e André Luiz aí acompanhado como aprendiz, né, estava ali para retirar aprendizado dessas histórias. Mas para isso, eles precisou exercer todo um trabalho para que esses dois espíritos então caíssem no arrependimento, né? Mas além do arrependimento, precisaria aí então da expiação. Então olha como que é importante, né? Olha como que a gente tem que ser vigilante. Vigilante para aquilo que a gente nutre moralmente, como os nossos princípios. Para quê? Para que a gente não deixe portas abertas, né? Para que nossos inimigos possam agir, porque nós temos inimigos, né? E os inimigos são um dos que vamos encontrar quando nós desencarnarmos, né? Isso é fato, né? Uma das pessoas que nós vamos encontrar aí pós-desencarne são os inimigos. Por isso aí eu venho mais uma vez dizer a vocês o quanto é importante estar um ente nosso estar socorrido e amparado, porque não está aí à mercê dos inimigos. Muitos estão aí encarnados, mas com inimigos aguardando o desencarne, né? Almejando aí vingança. Eles ainda estão aí sem entendimento, não querem receber a luz, enquanto não verem ali que a vingança, o que eles desejam fazer, né, foi então cumprido. Então a gente tem que se manter vigilantes, né, para que não tenhamos portas abertas para que os nossos inimigos venham trabalhar, né, para que nossas atitudes não cheguem de uma forma tão exacerbada como a ação, né, do Antônio Olímpio, que leva os irmãos para um determinado lugar e joga lá, né, nas correntezas e eles venham a desencarnar. Então, ou seja, aquilo que era para criar um vínculo, né, a família que veio, os três irmãos, né, acabam então tendo mais inimizade. Olha aí, né, dois inimigos. Então agora vão precisar de uma encarnação para poder tentar sanar, né, o acontecido. E se não tem o trabalho dos nossos irmãos espirituais ali trabalhando insistentemente, né, com esses dois espíritos, tanto o Leonel como o Carindo, trabalhando com eles ali para que eles desistam dessa obsessão contra Luiz, o Luiz também iria desencarnar, né, ia continuar, né, essa briga, né, essa ganância. Então vejam bem, né, eles desencarnados, né, querendo ainda vingança, né, por uma herança, por uma coisa que eles nem poderiam mais desfrutar. O pai, né, aquele que foi o grande causador
né, do desencarne deles, já haviam desencarnado e eles ainda estavam ali perseguindo, né, aquilo que ainda era parte do Pai. Então, nós precisamos nos manter vigilantes, cuidado com as nossas ações, né, para que não tenhamos aí reações e consequências que possam ecoar pela eternidade, né? Isso é muito importante. Então eu espero, né, com esse caso que eu trouxe a vocês, eu espero que vocês tenham conseguido, né? Eu não sei se eu consegui passar de fato para vocês o quão é importante estarmos aí vigilantes com os nossos atos, vigilantes com os nossos pensamentos, vigilantes com a nossa conduta, com o nosso estado vibracional, para vocês entenderem o quão importante é, né? Para que isso não venha refletir, não só aqui, não só conosco, mas para com os demais, né? Então, uma coisa é um ato que foi feito lá atrás, né? Que veio devastando gerações. Imaginem, né? Quanto tempo levou para esses irmãos, né, desistirem, né? Foi quando eles ouviram, então, a história de Silas, né? Silas foi contando a história, o desfecho, é que eles foram, então, caindo em si. E aí, então, desistindo, né, de continuar com aquela obsessão. Mas vê-se bem, né? É um trabalho longo, né, que se faz. Porque as visitas foram feitas não só uma vez, mas foram feitas hoje, amanhã, né? Cada dia indo os visitar, cada dia levando para eles uma palavra para que eles pudessem ir absorvendo um entendimento até chegar na história de Silas e eles então, a partir dessa história, né, aceitarem ali a deixar que aquele menino, que o Luiz, né, apesar de ainda nutrir o sentimento de ganância e egoísmo, deixar com que ele cuide dos atos dele e ele tenha as consequências dele, mas que esses atos e essas consequências não sejam advindas de uma obsessão, né? Então, muito importante a Cris está dizendo, né, que nossas ações refletem também naqueles que amamos, com certeza, né? Porque às vezes eles não acham uma porta aberta, né? Ah, eu não tenho uma porta aberta para vingar de fulano, né? Mas esse ente que ele gosta tem. E esse ente me é propenso a atuar. Esse ente, a vibração dele tem uma porta aberta que eu posso ali adentrar e ali eu posso agir nessa mente, né? Então veja aí a partir daí o problema, né, instaurado. Ei, Evandro, tudo bem? Que Deus te abençoe e te guarde. Bem-vindo de volta, né? Depois eu vou postar, né, os livros, tá bom? Agora que tem como prenda. Graças a Deus o liquidificador já foi e a omeleteira também. Bom, muito obrigada. Então, é o que o Ivan tá falando, né? Que muitos são bons nas palavras, né? Mas na prática é bem diferente, com certeza. Então, que a gente saiba distinguir as coisas, porque a gente não precisa, né, acarretar para nós mais dívidas. Nós precisamos sermos vigilantes, né, quanto aos nossos atos, para que a gente possa seguir, né? Ou seja, a gente tem que entender também que muita gente fala assim: ah, eu estou fazendo tudo certo, mas fulano não deseja, fulano não quer, né? Então a gente tem que saber distinguir também aquele que deseja ajuda daquele que não deseja ajuda. Por quê? Porque quando uma pessoa nos pede ajuda, né, a gente tenta servi-lo com o conhecimento, com o pouco da sabedoria que a gente tem.
né? Porque nós também, assim como eu sempre falo aqui para vocês, eu também sou uma pessoa que estou, um espírito que estou na Terra em desenvolvimento, né? Nós não sabemos tudo, nós estamos aí em estudo, né? Para que nós possamos compreender. E ainda assim, nós iremos embora sem a total compreensão, mas levando aí uma bagagem muito boa que vai nos ajudar lá na frente, né? Então, quando uma pessoa nos pede ajuda, a gente tenta ao máximo ajudar. Mesmo assim, não conseguir, nós vamos tentar outros meios, né, que não a gente, porque quando a gente não consegue, né, ajudar, a gente procura uma outra pessoa que tenha mais sabedoria do que a gente, seja sabedoria de vida, seja sabedoria doutrinária, para poder ajudar aquela pessoa, não é mesmo? Mas a gente também tem que entender aqueles que não desejam ajuda, né? Ana, eu tô tentando ajudar e a pessoa não quer ser ajudada, né? Ela de uma certa forma me corta. Então, minha amiga, ore por ela e siga, né? Por quê? Porque às vezes esse ato de você ficar tentando também pode gerar aí um determinado conflito, né, que a situação possa vir a piorar. Então, às vezes é melhor você deixar a coisa quietinha, né, do que você ficar revirando demais, né? Porque às vezes quanto mais você revira aquilo, pior fica. Quer ajuda? Estou aqui. Não quer ajuda? Que Deus te abençoe, mas a minha caminhada precisa seguir e vai seguir. Então é assim que a gente tem que pensar. Entendeu? E pensar o seguinte: fulano me fez o mal, fulano me feriu, beleza, então nós vamos então fazer uma reflexão quanto a esses atos, vamos ouvir, né? É muito importante a gente ouvir o outro, né? Quando tem essas duas perspectivas. Fulano me feriu, tá, o que aconteceu para que viesse, né, ter esse desentendimento? Esse desentendimento veio porque você tentou ajudar? Esse desentendimento veio porque numa conversa corriqueira se tornou um desentendimento? O que aconteceu que vocês viessem a se ferir, né? Porque às vezes a pessoa acha assim, eu fiquei muito sentida com fulano me feriu com isso. Mas na grande maioria das vezes a gente precisa refletir se aquilo não foi uma verdade doída. Porque a verdade, né, ela dói, tem esse ditado, né? A verdade dói, mas ela precisa ser dita. Precisa ter alguém para chegar e dizer a verdade, mesmo que ela doa. Por quê? Porque é a partir dessa verdade, né, mesmo que ela venha doer, é que a gente vai saber como proceder daqui para frente. Ou seja, olha, fulano me disse uma coisa, né? Eu fiquei chateado, fiquei magoado. Então, deixa eu ver primeiramente se tem verdade no que essa pessoa está dizendo. Porque às vezes eu crio toda uma celeuma em cima de uma coisa que não existe, né? Então, a gente precisa rever esses atos. Agora, se fulano injustamente te feriu, fulano injustamente te levou palavras que não deveria te levar, então o que você tem que fazer? Dar graças a Deus que você não é o ofensor, você foi o ofendido, né? Porque aquele que ofende, aquele que tem um ato negativo, a consequência também é negativa e a consequência dele não é sua. Então é aí mais uma vez, né, que nós precisamos estar atento aos nossos atos, né? Eu feri tal pessoa, né? Então deixa eu ver no que eu feri, né? Se eu feri, né, e se eu chegar a essa conclusão, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me arrepender. E o primeiro passo do arrependimento, né, é entendendo que errou. O segundo passo é o quê? É a reparação. É você ir lá nessa pessoa e reparar diante dele, olha, eu errei. Você me perdoa, você me desculpa, eu errei.
né? Mas você pode estar certo que você vai passar pelaquela mesma situação, né? Você vai ser colocado naquela oportunidade para você sentir a mesma coisa que você fez a outra pessoa sentir numa outra hora, né? Então, fique feliz quando você for o ofendido e não o ofensor. Mas antes de você ter certeza se você é ofendido ou ofensor, façam então a reflexão. Porque às vezes a gente acha assim, não, eu fui o ofendido, mas você está equivocado. Às vezes o que foi levado a você foi uma verdade que, embora essa verdade doeu na hora, é uma verdade que precisava ser dita, tá? Então, tenham tudo isso em mente, né? Então, para que nós aí, a partir de hoje, né, possamos colocarmos isso na mente, né, para que nós possamos aí fazer esse exercício diário, para que nós não venhamos a contrair mais dívidas, né? Nós somos propensos a contrair dívidas, sim, né? Nós somos seres humanos, nós estamos em desenvolvimento, nós somos espíritos na carne, né? Então nós somos, enquanto estivermos na carne, nós somos alma, né? Então, a gente precisa fazer esse exercício, essa reflexão, né? Para tantas coisas aí, não abrir, né, margem para tantas coisas acontecerem, refletir onde não deve, né? E parar em situações que pode chegar a um determinado nível, né? Que não tenha mais solução e se instaure aí então uma inimizade muito grande, né? Eu, longe de mim, querer inimizade com qualquer pessoa. Né? Eu sempre falo aqui em casa que eu tento ser melhor a cada dia. Embora saber, né, eu sei que eu sou, né, um ser, né, que também erra, mas eu sempre estou fazendo as coisas tentando acertar. E às vezes, né, a repulsa, aquelas que vêm, aquelas repulsas, né, diante de muitas coisas que eu levo ao outro, talvez é coisa que nem é da minha conta, né? Mas a gente tenta ajudar. Porque às vezes é mais fácil você ganhar uma cara torcida, mas a pessoa endireitar, né? Do que você ver a pessoa cair pelo abismo e não fazer nada, né? Mas aí tudo, gente, na vida é uma questão de reflexão. Até onde vale a pena eu ir, eu adentrar, até onde, né, me é permitido ajudar, tá? Porque a partir daqui eu tentei ajudar, não consegui, permaneça a mesma coisa, permaneça a mesma pessoa. Você não deve ficar indiferente por isso, né? Você não pode mudar a sua essência por isso. Mas se você ver que o outro mudou a essência, né? É melhor cada um seguir o caminho em paz, não é mesmo? É cada um criar aí a sua trilha e deixar que a lei de ação e reação haja por ela, né? Eu não preciso fazer justiça com as próprias mãos, né? Como o Leonel e o Carindo aqui estavam tentando fazer, né? Incessantemente, né? Atingindo o pai, atingindo o filho, atingindo a esposa, né? Humana aquela confusão. Eu não preciso disso. O que eu preciso ter é entendimento para que eu possa seguir a minha jornada. Né? Se o outro não quis minha ajuda, beleza. Se o outro me ofendeu, meu filho, o problema é seu, não é meu. Se você anda por aí ofendendo, o problema não é meu, o problema é seu. Se eu tentei ser seu amigo e você não quis, o problema é seu, não é meu. Né? Então, às vezes, nós seres humanos, né, precisamos de uma sacudida, né, mesmo que essa sacudida doa, né, e ficarmos ainda agradecidos, né, por essa sacudida, porque talvez é essa sacudida que vai nos endireitar, né. Mas enfim, sejamos aí vigilantes das nossas ações, para as nossas consequências e vigilantes quanto ao nosso estado vibracional, para que nós, porque veja bem, a nossa caminhada já é tão difícil, né? A gente já vem para a Terra
tendo que reparar tanta coisa, tendo que expiar tanta coisa. Então, para que a gente vir para cá para poder contrair mais dívida, né? Contrair mais inimizades, né? Porque uma inimizade contraída hoje, ela vai precisar de reparo. Né? A gente, para chegar lá na classe dos espíritos puros, que é onde encontra-se Jesus Cristo, nós de fato precisamos estarmos o quê? Puros. Ou seja, nós precisamos estar zerados. E a partir daí a gente vê, né? Nossa, então eu vou demorar muito, né? Porque nós ainda temos muita coisa para poder sanar, né? Nós somos pessoas, então cada um sabe de si. Né? Então, assim, a gente sabe o que passa hoje, né? Mas a gente não sabe o que a gente veio trazendo, né? Então, é muito importante, né, a gente olhar no todo, olhar em nossa volta, tentar fazer o nosso caminho, né? De forma que, com muita cautela, para que a gente não contraia aí dívidas, inimizades, porque é muito ruim, né? É muito ruim. Tá bom? Alguma dúvida de alguém? Dúvida, gente? Gente, outra coisa que eu quero conversar com vocês é o seguinte. No grupo existem muitas pessoas, a gente entende, né? Desesperadas por notícia. Desesperada. E fica, Ana, pelo amor de Deus, Ana, me ajuda, Ana, isso. Eu quero que vocês entendam o seguinte, principalmente o pessoal novo que está chegando, porque o pessoal que já me acompanha aí, né, há um bom tempo, já tem, espero assim que já tenham esse entendimento. Primeiro, né, não depende de mim. Quem dera, né, que dependesse. Quem dera que a gente pudesse acessar o mundo espiritual com essa facilidade. As coisas não funcionam dessa forma. Né? Não só comigo, com médium nenhum, né? Funciona dessa forma. Então as notícias vêm quando tiverem de vir. E elas virão principalmente quando o ente de vocês e vocês tiverem equilíbrio, entendimento, aceitação, né? Esse equilíbrio envolve falta de desespero, né? Cessar aí o desespero. Porque senão, essas vibrações são condições para que essa notícia não chegue. Entenderam? E outra coisa que vocês precisam entender. Tudo existe um processo. Ana, meu filho desencarnou há 1 mês. Eu quero notícia. Impossível uma notícia chegar. Muito difícil chegar. Não diria impossível não, mas muito difícil. Sabe por quê? Olha, veja bem. 1 mês de desencarne. Nós sabemos o quê? A gente desencarna hoje. Nós vamos continuar de onde nós paramos. Então, gente, é tudo caso de, a partir do que a doutrina nos ensina, a gente raciocinar, né? Termos aí um raciocínio diante disso. 1 mês de desencarne. Tá. Como foi o desencarne do seu irmão, do seu filho, do seu marido, do seu pai? Como que foi esse desencarne? Ana, foi um desencarne repentino. Ana, o meu desencarne... O meu foi assassinado. No meu ficou tanto tempo no hospital, desencarnou. No meu foi acidente. Então, veja bem, tudo existe um processo, né? Quanto mais recente esse desencarne, né? O processo ainda pode nem ter se iniciado.
Por quê? Porque eu dependo também de como os meus entes terrenos estão aqui na Terra. Quem está acompanhando Violetas na Janela comigo nas quarta-feiras sabe, né? Às vezes tem espíritos lá que estão em total num estado de perturbação, em turbulência, devido aos pensamentos que os entes estão refletindo neles. Às vezes o ente desencarnado está até bem, mas a carga vibracional negativa, né, que o desencarnado está jogando sobre ele, o deixa de uma certa forma impossível de caminhar. Então vejam bem, se tem aí pouco tempo do desencarne, seu ente querido pode estar passando por um estado de perturbação muito grande. Você aqui desequilibrado, querendo só notícia, notícia, notícia o tempo todo. O que você acha, né, da gente chegar aqui e dizer assim, olha, deixa eu te dizer, o seu ente não está socorrido, não está amparado, ele está num desespero total, andando pela terra, entrando e saindo da sua casa, procurando aí uma saída, mas ele quer tudo, menos o socorro. Como que você fica? Pior, não é? Então, uma notícia dessa, embora a gente possa ter conhecimento, não vai chegar, né? Então, a gente precisa nos atentar a isso. Outra coisa que eu tenho visto demais aqui no grupo é a questão do confiar. Muitas pessoas já pediram notícia, já tiveram notícia. Ah, fulano, mas e aí, fulano tá bem? Ai, fulano tá assim. E vocês estão cansados de saber que tá bem. Eles estão sinalizando para vocês o tempo todo que tá bem. Só que o problema é o seguinte, né? As pessoas pedem notícia, mas elas mesmas não acreditam. Né? Elas não acreditam, elas não confiam. Então, para que ficar pedindo notícia? Eu acho melhor procurar uma maneira de ter entendimento, ter estudo acerca daquilo, né? Para que aí, então, a partir do seu restabelecimento, que às vezes o seu ente passou-se por uma enfermaria, por poucos cuidados, foi para casa, mas mesmo assim está lá, né? Tristonho, recebendo as vibrações, ou então com necessidade de retornar para o hospital. E o que está mais doente é o que está encarnado. O que está precisando de mais ajuda é o encarnado. Sabe? Então, assim, nós estamos abertos ao amparo, né? O nosso grupo é para isso, né? Eu sempre falo, gente, né? Toda vez que vocês verem alguém, né? Que não é só eu que preciso chegar aí para poder dar uma palavra, né? Cheguem vocês também com o conhecimento que a gente tem, com o pouco que a gente estuda, né? Dê uma palavra para a pessoa. Né? Porque às vezes tem muitos aí necessitando apenas de ser ouvido. E nós estamos aqui prontos para ouvir, né? Mas a pessoa também precisa estar receptiva para poder aceitar aquilo que a gente fala. Porque senão, vocês vão ficar pulando de galho em galho e não vai adiantar nada. É muito importante que vocês não deixem de estudar, não deixem de conhecer a doutrina. Para quê? Para vocês não aceitarem qualquer verdade. Né? Isso é muito importante. E quando o entendimento e o equilíbrio chega, nós estamos muito mais de meio caminho andado. Porque a calmaria já se desfez, né? Vocês lembram? Vocês sabem aquele ditado, né? Hoje ainda falei para uma amiga, né? Hoje ainda falei para a Flávia agora à tarde. Sabe aquele ditado, né? Enquanto ventar, não adianta varrer, né? Ou seja, enquanto tiver no desespero total, não adianta, não adianta.
Pode descer Jesus Cristo aqui e falar que não vão aceitar. Ou então aceitam no momento, daqui a pouco já está em outro, está naquela confusão. Por quê? Porque ainda não se restabeleceu no equilíbrio. Né? Então, o grupo é de amparo, o grupo é de estudarmos sobre o desencarne e, se houver, as notícias. Né? Então, vamos nos atentar a isso, é muito importante. Né? Tem muita gente aí, né, aceitando qualquer coisa em qualquer lugar. Né? Eu não estou dizendo, né, que aqui, né, no nosso grupo, que nós somos os melhores, longe disso. Mas o que eu preciso alertar vocês é para buscar entendimento. Porque quando nós temos entendimento, é mais fácil lidar com tudo. Né? As pessoas às vezes falam assim, Ana, você fala com tanta facilidade, parece que você não tem um ente querido, nunca passou pela dor. Gente, dor é dor. Né? O que vai diferenciar a minha dor da sua é a forma como eu vou lidar com essa dor e a forma que, com o passar do tempo, eu vou maximizar essa dor ou eu vou minimizar essa dor. Né? Então, muitos de vocês aí sabem, eu tenho meu pai desencarnado, eu tenho um irmão desencarnado, né? De formas aí não muito bonitas. Né? Mas a dor que eu sinto com outra pessoa que perdeu o pai é a mesma dor. A dor que eu sinto com outra pessoa que perdeu o irmão é a mesma dor. O que vai implicar nessa dor é a maneira com que eu vou encarar essa dor. Eu já disse para vocês aqui em outra oportunidade que, né, de nada adianta. O que a gente vai fazer diante do fator desencarne? Eu acho que nós temos que buscar entendimento. Eu acho que nós temos, se você crer na vida após a morte, após o desencarne, após a perda do corpo físico, se você crer nessa vida, você precisa então buscar aonde tenha todo o amparato em cima dessa reflexão da vida após a morte, do ensinamento da vida após o desencarne e começar a estudar para você e a partir disso aí entender. E a partir de entender se equilibrar. Ana, se eu entendo e me equilibro, a dor vai passar, a saudade vai passar? Jamais. Jamais. A dor vai permanecer. Ela apenas vai minimizar. A saudade, ela vai passar, sabe quando? Quando chegarmos no momento do nosso reencontro. Mas muito cuidado, né, com esse reencontro, porque muitos ficam querendo reencontro de imediato, né? Eu quero reencontrar logo, eu quero chegar lá e estar com fulano logo. Mas esquecem de quê? Quando chegarmos do outro lado, através desse reencontro, uma saudade será sanada e outra saudade será aberta. Ou seja, você vai sanar a saudade daqueles que estão do outro lado, mas vai abrir a saudade e a dor para aqueles que ficaram. Então, o que a gente tira com tudo isso? Vamos aprender a lidarmos com esse momento de agora. Meu pai já desencarnou. O que eu posso fazer mediante o desencarne do meu pai? Eu posso orar por ele. Eu posso conversar com ele orar por ele em forma de conversa. Eu posso pedir a Deus que onde que ele estiver, né, que o amparo sempre chegue quando ele precisar, quando ele tiver alguma dúvida. Eu posso pedir a Deus por mim. Deus, dai-me força para suportar. Deus, dai-me força para que eu possa conseguir, né, cumprir a missão àquela a qual fui destinada agora sem determinada pessoa. Eu não posso fazer mais nada. O que eu posso fazer diante de um desencarne de um irmão tão querido, né, como era o meu e permanece, né, permanece, né? Meu irmão, embora desencarnado, ainda é a minha fortaleza, porque ele me ensinou muito. Ele tinha atitudes que me deixou grandes ensinamentos. Então, o que eu posso fazer por ele? Né? Orar por ele. Fazer preces por ele. Senhor, embora eu saiba que meu irmão está socorrido e amparado,
toda vez que ele necessitar de auxílio, Senhor, leve a ele o auxílio que ele precisar, né? Então é isso que a gente faz. Porque diante do desencarne, nós não podemos fazer nada. Se você se desespera, se desequilibra, vai ficar o quê? Pior. O negócio vai virar uma confusão que você não vai conseguir seguir a sua jornada. Você não vai deixar com que o seu ente siga a jornada dele e você vai criar um certo desconforto ainda para aqueles que estão em sua volta. Então é uma questão de nós seres inteligentes, né, fazer aí a nossa reflexão. Eu não posso, a partir de um problema, desencadear vários outros. Né? Então, o desencarne tem como eu fazer alguma coisa para reverter? Não tem. Quem somos nós? Né? Meu pai, meu irmão, o ente de vocês cumpriram com a missão deles. Né? Agora resta nós, apesar da saudade, apesar da dor, da perda física, seguir o nosso caminho ao qual nós viemos destinado, para que nós não possamos chegar do outro lado fracassados, necessitando voltar para cumprir uma coisa que já era para ter cumprido nessa encarnação e talvez por um ato egoísta nosso não foi cumprido. Cuidado, porque vocês aqui na Terra podem estar sendo obsessores do ente de vocês. Existe a obsessão de encarnado para desencarnado. E aquilo que eu sempre converso, né? E falo até mesmo pro Evandro, que graças a Deus, né? Conseguiu aí um equilíbrio muito grande. É muito melhor vocês entrarem em equilíbrio e entendimento, porque facilita até o encontro de vocês através do desdobramento quando vocês venham a adormecer. E esse encontro, ele é muito válido. Ele é válido muito mais do que qualquer palavra de qualquer outra pessoa. Por quê? Porque você se desdobrou e esteve com o seu ente querido. Eu estive, eu vi, eu senti. Então, não me resta mais o que? Dúvida. Mas enquanto não vem o equilíbrio e o entendimento, isso dificulta muito para acontecer. Ou seja, a porta aberta que a espiritualidade precisa para poder fazer esse encontro, ela não encontra. Então, como que faz? Né? Então, comece a pensar nisso também. Outra coisa, né, que eu tenho visto muitas pessoas falar assim: ah, Ana, eu acho que fulano passou por aqui. Eu acho que meu irmão passou por aqui. Eu senti um perfume dele. Ah, eu senti, não sei, um barulho. O que você acha? Eu não acho nada. Né? Veja bem, não é que eu não queira dizer, né? Mas veja bem. Passou por você. Você sentiu. Ó, o cheiro de fulano tá no ar. Aquilo que fulano costumava fazer, ou costumava lidar, ou mexer, caiu, ou mexeu, né? Parece estar me mostrando um sinal. Comece você, né, a prestar atenção nesses sinais. Por quê? Porque é muito difícil, né, para mim que estou aqui longe de, né, muitos de vocês, a gente está tão longe, conectados virtualmente, mas em questão de terrena, muito longe, é muito difícil, gente. Né? Muito difícil. Eu saber, ah, não, foi fulano, sim, que passou por aí, né? Às vezes, quando vem a confirmação através dos mentores, né, que trabalham conosco, principalmente nesse quesito aí o Roberto, que é um espírito mensageiro, né? Fica mais fácil a gente dizer isso para vocês. Mas veja bem, cadê a confiança de vocês?
Não foi vocês que sentiu, Ana, eu senti. Eu senti o cheiro. Eu senti alguém me olhar e veio aquele cheiro. Aquele cheiro era de um determinado ente meu. Ô, Ana, mas será? Uai! Tudo te aconteceu aí, qual a dúvida? O porquê da dúvida. Né? Então, se atentem a esses fatos, porque às vezes tem coisas que nós mesmos, né, somos capazes de decifrar. Através do entendimento, a gente aprende a não aceitar qualquer verdade. Porque veja bem, se você tem dúvida de uma coisa que aconteceu com você, que aconteceu dentro da sua casa, né? Se você viu, aí você vai perguntar para uma determinada pessoa, e se ela fala assim, ah,